Profecias do Fim do Mundo, nosso livro de cabeceira do católico no fim dos tempos, que é o nosso caso, no fim do mundo. Tem na nossa loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Aqui tem o que está acontecendo e o que vai acontecer. Tem coisa que já aconteceu, né? Nós estamos aqui nas visões, né, e nas profecias da Beata Jacinta de Fátima, que viveu de 1910 a 1920. Ela morreu com 10 anos de idade. Foi uma das videntes de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima. Ela disse: minha madrinha, peça muito pelos pecadores, peça muito pelos padres, peça muito pelos religiosos. Os padres só deviam se ocupar das coisas da igreja. Os padres devem ser puros, muito puros. A desobediência dos padres e dos religiosos aos seus superiores e ao Santo Padre ofende muito a Nosso Senhor. Minha madrinha, peça muito pelos governos. Ai dos que perseguem a religião de Nosso Senhor. Isso aqui que você acabou de ouvir é o quê? 1918, 19 ou 20, é um pouco antes dela falecer. Ela tinha 8 ou 9 anos aqui quando está falando isso. Então vamos ler. Minha madrinha peça muito pelos pecadores. Nossa Senhora pediu que nós rezássemos pela conversão dos pecadores, mas mais, ela diz, peça muito pelos padres e pelos religiosos. Os padres deviam se ocupar somente das coisas da igreja. Nós estamos há 100 anos, mais de 100 anos atrás. Então eles já não se ocupavam com as coisas da igreja somente naquela época, porque o Santo Curadars, um pouco antes do século XIX, era o dia inteiro naquele confessionário. Tanto é que o demônio simplesmente não deixava ele dormir para ver se no dia seguinte ele não conseguia fazer confissão. E o homem ficava lá 18 horas no confessionário, o Padre Pio também, que é isso. Então é isso. Eles não estão se ocupando só das coisas da igreja, só das coisas do Senhor. O que a gente pode esperar agora da igreja invadida? O que a gente pode esperar da igreja que tomou a Mãe Terra, Pachamama, como deusa? O que nós podemos esperar dessa igreja invadida, que foi colocada aí na década de 30, milhares de seminaristas comunistas, agentes comunistas dentro das igrejas, dentro da igreja dos seminários, para acontecer isso que nós estamos vendo agora aí. Gente que não tinha aí fé e nem muito menos religião, e menos ainda vocação ao sacerdócio nenhuma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que esperar de agora? Bom, agora é isso que você está vendo, é só descalabro. Agora as pessoas estão no negócio, eles não são mais nada de religioso, religiosa, padre, sacerdote, bispo, papa. Eles simplesmente tomaram a igreja de assalto e fazem o que eles podem fazer, o que o povo permite. Disse Prevost, o bispo Prevost, depois cardeal Prevost, sabe quem é não? Prevost é o atual papa deles aí, o Leão Lobo. Disse ele quando estava lá responsável pelo órgão do Vaticano que escolhe os bispos, nomeado, claro, devidamente por Jorge Mário Bergoglio, vulgo Papa Francisco. Disse ele, para que sínodo? Para que fazer reunião aqui, a gente tentando definir o que os bispos vão fazer? Não, cada um faz o que vê que pode fazer na sua diocese e pronto, acabou. E o que os bispos estão fazendo depois que ele subiu como sucessor do outro antipapa? A mesma coisa, exatamente isso. Foi a mesma coisa de mandar uma carta para cada um cheque em branco, faz o que você quiser, preenche quanto você quer aí. Certo? E eles estão fazendo descalabros em cima de descalabros. É uma coisa pior que a outra. Dá nojo de ver, dá revolta de você ver o que estão fazendo na igreja invadida, que se tornou a igreja bergogliana, a igreja deles. Então, veja, a desobediência dos padres e dos religiosos aos seus superiores e ao Santo Padre muito ofendem a Nosso Senhor. O que é que nós vamos dizer nos dias de hoje, quando o Santo Padre, o Papa Bento XVI, foi tirado do poder e todo mundo, boca de siri, ninguém falou nada? Silêncio! É que teve Padre Mito gravando, não é a primeira vez que um Papa renuncia, é que a gente está de idade, ele está com insônia, por isso que ele renuncia. Pensou se a pessoa que vier com insônia renunciar ao emprego, ficar desempregado? Pensou isso? Existe um negócio desse? Não tem, né? Você só conversa de mídia, né? Para maquiar o golpe contra o Papa XVI, o golpe contra o Papa Bento XVI, chamado Primavera Católica, que foi um golpe internacional, grande demais para ele enfrentar, não tinha como, ele foi obrigado a deixar ali a parte, assim, administrativa, mas o principal ele não deixou não, que foi a parte
espiritual, 10 anos preso no fundo do Vaticano, continuando a ser o Papa. E detalhe, ele simplesmente, quando foi embora para o céu que o Senhor chamou, o Senhor levou a sede de Pedro, levou o munus apostólico junto com o Papa Bento XVI. Ele continua no céu sendo Papa. Foi revelado para nós no dia da morte dele. Pronto, só isso. Certo? E isso foi o que ele ganhou pela fidelidade dele ao Senhor, que ele falou: eu dei a minha palavra que eu vou servir ao Senhor e vou servir ao Senhor até o fim. De um jeito diferente agora, mas vou continuar servindo a Cristo do mesmo jeito. Ou seja, continuar sendo Papa. E continuou e continua. A desobediência total e geral. As pessoas se separaram da cabeça visível da igreja. Veja, nós somos o corpo místico da igreja. A cabeça invisível é Jesus. A cabeça visível é o Papa verdadeiro, São Bento XVI. E o resto é o corpo místico. Quem não está em união com a cabeça visível da igreja, o Papa, está excomungado da Santa Igreja, está fora da igreja, já era. Não pode nem pisar mais no solo da igreja, nem para ser faxineiro, nada, coroinha, nada. Está na lei da igreja, está no direito canônico, está aí no Catecismo Maior de São Pio X também. Todo mundo, boca de siri, participaram ativamente ou silenciosamente, tacitamente, não interessa, participaram, estão todos comungados. Agora, Jesus já estava descontente com a desobediência, ofendido com a desobediência dos padres religiosos ao Santo Papa naquela época, há mais de 100 anos atrás. O que dizer hoje? Que colocaram 2 antipapas já lá. Minha madrinha peça muito pelos governos, porque ai dos que perseguem a religião de nosso Senhor. E os governos não fazem mais do que isso ao longo dos últimos 100 e tantos anos, bom, desde pelo menos o século XVIII, que estão perseguindo a igreja violentamente, da forma como eles podem. Vai ficar pior, sim, vai ficar pior. Nós temos um ex-deputado aí, de esquerda, comunista, porque eles se dizem comunistas, que disse na eleição passada, portanto, há 4 anos atrás, que sim, eles iam acabar com as igrejas, perseguir as igrejas. Está falando das cristãs, está falando das evangélicas também, né? Ele falou cristãs, mas as evangélicas, né? E vai perseguir as igrejas, mas de uma forma que não formasse mártires. Então tem essa preocupação do diabo. Não querem formar mártires, porque o mártir pela fé arrasta muitos para o martírio junto com ele. Sempre foi assim. E suscita a fé em outros tantos. E o demônio não quer isso, o diabo não quer isso não. O que ele quer é simplesmente acabar com a fé. Então, vão inventar mentiras e mais mentiras, vão perseguir, calúnia, escândalo financeiro. Até não vou dizer que tem igreja aí que não tenha mesmo, porque tem, mas duvido que quem tiver assim com eles, cupincha com eles vão perseguir. Duvido eu dó. Certo? Duvido. Quem está dando base para eles, beleza. Quem não está, assim, os rigores da lei, da mentira, da calúnia e da perseguição. Adivinha se nós não estamos na lista? Imagina a hora que a gente não tiver a marca da besta, então, vai ser um pratão feito, né? Pratão feito para essa gente perseguir a gente. Bom, estamos aqui prontos para o martírio. Se é da vontade do Senhor, seremos mártires e santos no céu. Pronto. Aquele santo que falou, né? Do governador romano lá, olha, eu vou ser santo porque você está me torturando e eu vou morrer pela fé. Agora você vai para o inferno, certo? Aí o homem ficou bravo, terrivelmente bravo, mandou cortar a cabeça dele. Mas é verdade, porque o sangue dos mártires clama por vingança. No livro do Apocalipse está isso. Na hora do juízo final estarão lá os mártires esperando a justiça de Deus contra seus algozes. Isso está no livro do Apocalipse. Então, essa gente já está no inferno e não perde por esperar que vai ficar bem pior. Quem está perseguindo a Santa Igreja, a verdadeira Igreja de Nosso Senhor, quem invadiu a igreja, aqueles que caluniam a igreja, que está cheio de seita fazendo isso por aí na internet e na mídia também, não perde por esperar o inferno repleto de sofrimentos e repleto de torturas para sempre, o que é totalmente justo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre será louvado. Justíssimo, mais que justo, é justíssimo. Faz tudo contra a igreja do Senhor. Quantos não estão perdendo a fé por causa desses padres fakes, padres entre aspas, fakes aí? Essa gente que põe aquelas calças apertadas e imoral, né? E vai cantar, e depois ainda vai celebrar missa, tudo entre aspas, de chapéu. Olha o pessoal aqui na roça, quantas vezes eu já não vi, para bater também, né? A pessoa entra de chapéu, ela botou o pé na igreja, está tirando o chapéu antes de pisar no solo da igreja. Lá dentro. Quantas você deve ter visto isso também? Quem é mais velho já viu isso?
Esse pessoal não, eles estão cantando com chapéu e vão celebrar com chapéu também. Outros aí cantores que tiraram a cruz, né, faz aeróbica na missa, entre aspas, tiraram a cruz, voltar, primeiro foi diminuindo, depois sumiu. A verdade não foi tirado, cara, ela foi encolhendo, é verdade, ela tá pequenininha aqui, você não tá vendo? Vou pedir pra câmera dar um zoom na próxima vez. Botar um telescópio Hubble lá não vai achar nada, nem um microscópio eletrônico. Certo? Então, é assim, padre, entre aspas, se fica dançando com dançarina aí com roupas minúsculas, um absurdo total. Bom, escândalo de padre é o que mais tem, né? A amante de padre aí denunciando na internet, na mídia. Isso é o que mais tem, né? Isso aí é o que mais tem no Brasil e no mundo. Pessoa que é só aqui, não é? Não. Teve um lá que era do padre Rock, na Europa. Ele teve a moral de tirar uma foto com uma revista masculina. Não era com mulher sem roupa, era com homem sem roupa. É revista para homens, nem revista G aqui, né? E simplesmente o cara saiu peladão na capa e só o que estava cobrindo as partes era a guitarra dele. E com 2 asinhas de anjo. Beleza? Aí esse aí já foi punido, né? Foi fazer celebração numa quinta-feira santa, uns anos atrás, o fogo santo. O fogo foi tão santo que pegou fogo nele e morreu queimado. O Senhor está fazendo justiça, o Senhor entrou na guerra e tem poder, o Senhor se levantou, essa gente estava achando que ia brincar na sombra a vida inteira. Não é o caso. Não é o caso. Não perdem por esperar. A justiça do Senhor já está caindo sobre esse mundo. E essa gente comunista fazer o que eles estão fazendo no mundo, porque o mundo está na mão dos comunistas. Mas tem governo de direito. Mentira. Por favor, não me engana que eu não gosto. Tudo a mesma coisa, só com uma cara diferente, uma roupagem diferente, um papinho diferente, no fim é a mesma coisa, tá? O que fazem é a mesma coisa. Essa gente simplesmente não perde por esperar o castigo que eles vão levar. Por estar destruindo a fé das pessoas. Então, é governo, é mídia, é os próprios religiosos, os padres, entre aspas, tudo isso, o próprio Papa, entre aspas, tirando a fé dos fiéis o máximo que eles podem. Então, adivinha para onde eles vão? Para o céu é que com certeza não é.